Sejam bem-vindos, eu sou Luciano Charles e esse vídeo nós vamos dar continuidade na parte prática, porque nós acabamos a nossa classe Model, né? Onde nós fizemos a conexão e o nosso CRUD de forma genérica, né? Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo, usando essa classe na prática, tá? Eu criei aqui um Client Controller. Apenas declarei aqui os métodos, tá? Para adiantar um pouquinho, o método index que vai carregar o clients list, né? A lista de clientes, vai mostrar uma tabelinha. O método add, que vai carregar a view para adicionar o cliente. O edit, para fazer o update, onde ele recebe um ID como parâmetro, né? E o load template está chamando a view de edição, né? E a public function del, que recebe um parâmetro ID também, que vai ficar responsável para deletar os nossos usuários do banco, certo? O nosso model aqui, eu criei a classe clients, extends a nossa model, né? É a nossa classe principal. Então só passei o atributo table com o nome da minha tabela, que é essa aqui, né? Tab clientes, onde tem três campos: ID cliente, client name e client genre, que é o sexo dele, né? Então nós vamos dar início aqui. Eu vou começar pelo método como se fosse do inglês o create. Vou começar pelo create, que seria o add. Então eu vou na minha view, vou criar um novo file. Nós vamos chamar ele de clients add, certo? E eu vou fazer um formuláriozinho básico, tá? Bem básico mesmo. Vamos só passar umas classes aqui do nosso Bootstrap, né? Deixa eu ver aqui, um 4. Vou dar um offset de mais 4 nele. Deixa eu criar um outra div aqui com a classe form group. Deixa eu salvar isso aqui, recuperar. Vamos botar aqui um input type text. O nosso name vai ser client name. Vai estar enviando os dados para o campo name da nossa tabela, né? Lembrando que agora o name de cada input tem que ser o mesmo do nosso campo que nós queremos inserir da nossa tabela, porque vai ser tudo de forma dinâmica, né? Então vamos inserir também um input do tipo não, aqui já que vai ser sexo, eu vou colocar então um select, né? Selecione sexo. Vamos arrumar aqui esse primeiro option vai ter um value em branco, e o segundo option vai ser masculino e o value dele eu vou passar apenas a letra M, porque eu botei no banco como char, tá?
E o segundo vai ter o value como F. E vai ser feminino. Tá bom? Deixa eu copiar essa div aqui de novo. Deixa eu botar um input aqui. Type submit. E eu vou explicar uma coisinha aqui também, gente. Enviar cadastro. Tá? Que é bem interessante a gente estar sabendo disso que eu vou estar falando para vocês. Deixa eu botar uma classezinha aqui antes. Deixa eu botar aqui btn, pode ser primário. E faltou o name aqui para o nosso select, né? Que é o client engenre. Foi isso que eu coloquei lá, né? Vamos dar uma classe para ele aqui também de form control. Vamos colocar no input name também. Vamos ver como é que ela está suportando aqui. Deixa eu adicionar o cadastro. É isso aí. Está mais no meio da tela, né? Deixa eu ver aqui. O que está faltando aqui? Aqui. É form control. Então eu escrevi aqui errado também. Isso. Aqui eu tenho a seleção do masculino e feminino e o botãozinho para enviar o cadastro, tá? Então, o nosso formuláriozinho ele está pronto, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, em relação ao input type submit. Por quê? Normalmente, quando a gente usa o input, né, do tipo submit, costuma-se, pelo menos eu vejo isso na maioria dos desenvolvedores, usa-se o campo name. Então, o que acontece quando a gente usa o campo name? Tá, eu vou colocar ele aqui. O que acontece? Aqui no nosso método add, a gente vai estar recebendo os dados dessa maneira, através dos filtros, tá? Do filter input array, onde a gente vai passar o input post e um filter sanitize magic codes, que ele já vai aplicar a barra contrária como o add faz para a gente, né? Então a gente vai estar recebendo através dos filtros input array e vai estar armazenando na variável dados form, os dados vindo do nosso formulário. Então, olhem bem o que acontece quando eu envio esse formulário com input possuindo um name, tá? Vamos enviar alguma coisa aqui. Vamos enviar os dados, né? Nada acontece, porque eu esqueci provavelmente de botar o método, ele está indo pelo get, né? Então eu não coloquei nem dentro de um formulário. Imagina dentro de imagina os métodos. Então vamos botar aqui form método post, certo? Vamos englobar isso dentro de um formulário aqui, certo? Vamos escolher aqui, vamos estar enviando nossos dados. Vocês percebam que ele trouxe para mim o name do primeiro input, que é o client name, e o valor dele. Ele trouxe o name do segundo input, que é o client gen, e trouxe o valor dele, certo? Mas também ele trouxe o name do input type submit
com o value dele, com o valor dele. E do jeito que nós trabalhamos o nosso CRUD de forma dinâmica, nós não tem um porquê nós estamos criando um campo na tabela para salvar o valor do input type submit, não é verdade? Então nós temos de duas maneiras para estar corrigindo. Não é uma falha, tá, gente? Não é uma falha. Existe esses parâmetros aqui, só que nós não temos a necessidade de estar obtendo para enviar para o banco esses dados, correto? Então nós podemos arrumar isso de duas maneiras. A primeira maneira, que eu acho a mais correta, tá? A mais correta é o quê? Nunca usar name no input, tá? Não usar, porque se a gente não passar o name, ele não pega o value. Então ele só pega o value se for passado o name. Vamos verificar isso. Vamos dar um atualizar aqui. Você pode ver que eu não estou fazendo verificação, então ele está voltando como nulo, certo? Então eu vou estar enviando aqui de novo. Você pode ver agora que ele pegou só os dois inputs, certo? O botão enviar ele já não trouxe para nós. Na minha opinião, essa é a maneira mais correta. Não se usar o type submit com name. Tá? Por isso que eu costumo usar o que? Um button. Porque button ele já automaticamente as IDEs, tá? No caso o NetBeans, que é um editor, mas ele também já não traz a propriedade name. Então você no máximo coloca aqui um type submit. Não é verdade? Então, e coloca o value dele aqui fora. Certo? Então, essa é uma maneira de a gente estar corrigindo isso. A outra maneira, vamos botar aqui de novo, seria deixar o name, quem gosta de deixar, né, de trabalhar com o name no campo, é fazer o quê? Após receber todos os dados, a pessoa pegar e dar um set, tá? Em quem? Na variável que está recebendo os dados e no name que quer tirar. Então, eu estou retirando do meu array, tá? O input salvar. Vamos ver se isso funciona. Vamos colocar aqui de novo. Vamos clicar em enviar. Vocês podem ver que ele retirou do array o input type submit, tá? Sendo que aqui na nossa view ele possui name e possui value. Só que eu dei um set nele aqui, ele não aparece, tá? Isso aqui é errôneo fazer isso não, tá? Só que como eu disse, eu prefiro trabalhar com ele sem name para não ter que ficar tratando esse tipo de coisas ao receber os dados, correto? Pois bem, então agora a gente aprendeu a usar, a receber os dados através dos filtros, né? Para não ter mais que usarmos as variáveis globais. Por exemplo, normalmente, né, a gente faria assim, nome igual a add slashes na variável global posts e passava o name, né, o name do campo lá, name clients, certo? Fazíamos isso aqui, depois chamávamos um método add, instanciávamos primeiro um objeto da classe clients e chamávamos um método add, por exemplo, né? E passávamos campo a campo, certo? Então a gente não acessa esse método aqui, tá? Se vocês trabalharem em algum editor como o NetBeans, por exemplo, ele já vai marcar isso como erro, porque não é boa prática acessar variáveis superglobais, no caso, como a post, a get, diretamente. Então, por isso que o PHP inseriu os filtros aqui, que ajudam a gente muito com isso. Então, dessa maneira aqui, eu diria que é a maneira mais correta de estar acessando, estar recebendo os dados do formulário, né? Tanto post quanto via get. Então, a gente pode fazer a mesma verificação aqui, da seguinte maneira: a gente vê, né? Pergunta se existe um post
em dados form, name, é client name, né? Client name, eu posso verificar, posso fazer toda a verificação se ele ainda não está em branco, né? Dados form, em client name. Se o campo, né, client name existe, se ele foi submetido e ele não está em branco, eu posso fazer o quê? Eu posso já chamar diretamente o meu método para adicionar, que é o create, chamando primeiro o nome do meu model, que é clients, certo? Clients, create, certo? O meu método create, como a gente já viu aqui no nosso model, tá? Ele precisa de um array. Aqui. Ele precisa de um array, certo? Isso aqui é um array. Então, se isso aqui é um array e o meu método create precisa de um array, eu passo ele aqui para dentro. Pronto. Feito isso, no máximo aqui, eu posso fazer uma verificação. Se clients get result, certo? Se houve resultado, na verdade, se houve resultado, eu pego e posso dar um header location para onde? Para minha base clients. Esse clients vai cair, né, como vocês sabem, quando a gente não passa a barra após o nome do controller, ele sempre cai no nosso método index, certo? O nosso método index ele vai fazer a listagem dos usuários cadastrados, tá? Então agora, nesse momento, eu ainda não criei essa view, né? Não chamei o método de listar, que é o read_all. Então eu não vou fazer esse header location, tá? Eu só vou fazer o que? Eu vou mostrar uma mensagenzinha aqui de cadastro com sucesso. Caso contrário, erro ao cadastrar. Pronto. O nosso método add está pronto. Vocês podem ver, né, que tirando as verificações é bem fácil, tá? Resume-se tudo em uma linha, o recebimento de todos os dados do formulário, certo? E resume-se em uma linha o método add, passando apenas um array de todos os dados recebidos do post, correto? Vamos verificar se isso deu certo. Você pode ver que após o momento que eu fiz a verificação aqui, se houve um post, ele já não mais aparece aqui o array nulo, né? Porque agora existe uma verificação. Só vai mostrar para mim após o momento que eu submeter o formulário, correto? Então vamos marcar aqui, Luciano, cadastro com sucesso. Vamos verificar no nosso banco aqui. Pronto, ID 1, Luciano e M, certo? Eu botei esse M aqui na nossa view, tá? Minúsculo, de propósito. Por quê? Eu já quero aproveitar também, porque muitos ainda não estão acostumados a usar filtros, né? Para estar recebendo os dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um breve exemplozinho, porque já me perguntaram, tá, como é que eu vou fazer, Luciano, para tratar, se eu quero tratar alguns campos vindo desse formulário, se eu vou receber tudo dentro de um array, como é que eu vou tratar eles, tá?
a gente pode tratar de forma normal. Como? A gente pega o nosso array que está recebendo, pega o campo que a gente quer tratar. Nesse caso aqui é o genre. Vai ser o que? Igual ao que? A userFirst, tá? A quem aqui? Dados form no próprio campo que eu quero fazer alguma alteração, alguma verificação, algum tratamento, certo? Vamos ver se o userFirst funciona nesse caso, porque só tem um caractere, né? Mas não custa a gente tentar. Então vamos verificar aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu input, o meu name lá, o valor, né, do meu client genre, certo? Opa, aqui eu já ia confundir, genre. E vou transformar ele mesmo em maiúsculo, certo? Vamos ver aqui. Vamos atualizar aqui. Vamos escrever outro nome aqui. E vamos, ó, deu erro, indefinido clients genre, certo? Na linha 15. Clients genre, não existe na lista. Aqui a gente sabe, ó, que é client, correto? Então, aqui eu sei que eu botei um S, eu vou só corrigir, ver se eu não coloquei um S aqui também, não. Então aqui está certo, tá? Ó, vocês podem ver, o name do nosso formulário está certo. A verificação do campo aqui que eu errei, ó, é client, tá? Não é clients, no plural. É client. Então, ele já deu erro, tá? Vamos voltar ao nosso formulário aqui. Vamos enviar de novo. Cadastrado com sucesso. Vamos verificar aqui o nosso procurar, tá? Então, ele já transformou o M minúsculo para o F minúsculo, perdão, para o F maiúsculo. Então, isso foi uma provinha simples, um exemplo simples de como é simples também fazer qualquer tratamento dos campos sem precisar excluir eles ou inserir de novo. Como é que eu faço para mexer com ele? Não, mexa-se diretamente. Está mexendo aqui, passa-se o próprio valor dele, que ele não vai sair do array. Tá? E não muda nada aqui na hora de passar esse array no método create, o método update. Tá? Não se muda nada. Certo? Esse vídeo vai ficar por aqui. Na sequência eu vou fazer a listagem dos clientes cadastrados.